Olá. Bruno! Vão entrando, pessoal, que hoje é dia de live. Esperando mais gente entrar. Vamos lá, que hoje o bicho vai pegar. Nós vamos acertar essas questões da prova de delegado de São Paulo. Quem vai fazer Piauí também tem que ficar atento, porque VUNESP e NUCEP são bancas muito parecidas, pessoal. Então vamos entrando aí, que hoje vai rolar muitas dicas. Nós vamos gabaritar. Bem, pessoal, hoje nós estamos inaugurando, o canal no YouTube. Depois de vocês muito pedirem, eu resolvi criar o canal do YouTube e a gente vai alimentar com essas lives, com essas revisões. Vai ser um canal realmente para a gente discutir direito penal, processo penal, legislação penal especial. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí. Legislação penal especial. Ou seja, atualizações jurisprudenciais, inovações legislativas. A gente teve muitas leis novas esse ano, muita novidade, súmulas. Então, tudo que aparecer de novidade, a gente vai comentar em primeira mão para vocês. Como domingo tem prova em São Paulo e o canal foi criado hoje, eu penso que uma revisão para essa prova de São Paulo é uma boa opção. Então, vocês vão comigo aí nessa revisão. A gente vai dar algumas dicas, até porque, analisando o edital de São Paulo, nós temos a seguinte situação. São 14 questões de penal, 14 de processo penal e 14 de legislação especial. De modo que são 42 questões de 100, certo? Então, é muito importante a atenção a essas matérias, é muito importante dar aquela última revisada, você que vai fazer prova domingo. Então vamos começar, pessoal. Começando com direito penal, eu separei aqui alguns temas que eu acho super importantes e que vale a pena vocês darem uma última olhadinha daqui para a prova de domingo. Atenção, a VUNESP, ela tem modificado um pouco o estilo das provas. Então, qual era o perfil da VUNESP em 2015, quando eles fizeram a Polícia Civil do Ceará? Era tão somente a letra da lei. Então, eram provas bem simples, só que agora surpreendeu na prova de delegado da Bahia. Então, já ficou uma prova mais complexa. Então, a gente não sabe ainda o que esperar dessa prova de São Paulo, porque a VUNESP fez duas provas, nas últimas semanas. A de juiz do Rio Grande do Sul foi uma prova mais simples e a de delegado da Bahia eu achei uma prova mais complexa do que a da magistratura do Rio Grande do Sul. Então, a gente não sabe o estilo que vai vir para São Paulo. Mas algumas coisas a gente já tem certeza. Por exemplo, a VUNESP está vindo com um perfil de cobrar questões, eles colocam 5 súmulas na questão e alteram só a redação da súmula. Colocam o número da súmula de verdade, mas alteram a redação, justamente para você marcar qual é a súmula que está escrita corretamente. Então, pessoal que vai fazer São Paulo, primeira dica de hoje, olho nas súmulas, principalmente as novas súmulas do STJ. A gente vai comentar algumas aqui. Pessoal, vai ter a apostila sim da PF. Agora eu vou fazer a revisão, mas depois eu falo todas as novidades para vocês, tá bom? Vai chamando o pessoal, ninguém pode perder. Essa live vai bombar. E depois se inscreve lá no canal do YouTube, eu vou colocar a live disponível lá. Ativa o sininho, as notificações, certo? O Whindersson Nunes que me aguarde, porque agora eu sou youtuber, Tainara OG, certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro tema que eu separei da aula de hoje, aplicação da lei penal. Sempre cai uma questão envolvendo isso, ainda mais que vão ser 14 questões
de penal, então tem que ter muita atenção, porque é a irretroatividade da lei penal mais gravosa. Mas ocorre o quê? A retroatividade da lei penal mais benéfica. Então, se for para beneficiar o réu, a lei penal, ela pode sim retroagir. Ela tanto é retroativa como ela é ultraativa, ou seja, tanto ela vai ao passado como ela vai ao futuro. Isso aí vale para a lei penal. Agora, muito cuidado, porque o que é que as questões de concurso estão cobrando? A lei processual penal, diferentemente da lei penal, ela tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos já praticados, ou seja, tempus regi actum, e ela não retroage, mesmo que seja para beneficiar o réu. Então, você tem que ter muito cuidado, porque o que é que as provas de concurso estão fazendo? Colocam que a lei penal e a lei processual penal podem retroagir para beneficiar o acusado. Isso não é verdade. Só a lei penal retroage. A lei processual penal tem aplicabilidade imediata, ainda que em prejuízo do réu. Outra questão importante, olha aí, Péricles, grande professora mega bombante, suas aulas foram decisivas, muito bem, eu adoro esses meus alunos concursados já voltando para dar seus depoimentos. O contra-cheque tá aí, pessoal, vai chegar para vocês. Então, pessoal, a lei processual penal também tem outra característica em relação à lei penal diferente, que é a analogia e a interpretação extensiva. O artigo 3º do CPP diz que a lei processual penal admite interpretação extensiva e também analogia, lembrando que admite ainda que em prejuízo do réu. Então, a lei penal só vai admitir analogia excepcionalmente e em benefício do réu. A lei processual penal não, ela pode admitir analogia até em prejuízo do réu. Concurseiro, defensoria, eu como sou defensora, sou amante da defensoria, dos concursos de defensoria, tamo junto aqui também. Luiz Brito, alô. Então, pessoal, primeira dica de hoje, aplicação da lei penal. Vamos à primeira súmula em relação a esse assunto, súmula 711. Essa questão está bombando nos concursos. Um crime permanente, por exemplo, como de extorsão mediante sequestro, né? Se o crime for permanente ou continuado e uma lei nova, mais gravosa, entrar em vigor antes de cessar a continuidade ou permanência, ela se aplica ainda que seja mais gravosa. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa foi sequestrada, ela está mantida em cativeiro. Enquanto ela está refém em cativeiro, adveio uma lei nova mais gravosa, ou seja, que piora a situação do acusado, tipo, aumenta a pena do crime de extorsão mediante sequestro. Essa lei será aplicada, ainda que mais gravosa, porque a consumação, né, está se prolongando no tempo. Então, o crime ainda está, né, acontecendo, a prisão em flagrante pode ser feita a qualquer momento, inclusive. Outro tema que a gente vai tratar hoje. Então, súmula 711, lei nova mais gravosa, se entrar em vigor antes de cessar a continuidade ou permanência, ela se aplica ao crime continuado ou permanente. Ok, pessoal? Primeiro tópico, a gente está só esquentando. Outro tema que eu separei para vocês é sempre importante, né? A teoria do crime, tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Tem que dar uma olhada nisso aí, tá sempre sendo cobrado em concurso. Então, pessoal, de olho na questão também da tentativa, isso aí está sendo muito cobrado em concurso, quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. E se o indivíduo, por exemplo, queria lesionar, e durante a execução do crime, ele resolveu matar e não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade, ele responde apenas por tentativa de homicídio, pelo princípio da consunção. Atenção também à questão da embriaguez, né? Muitas questões cobrando isso aí, tanto a embriaguez como a questão da dependência química. Então, vamos lá, como é que a gente trata a embriaguez? Existe a embriaguez patológica, que é aquela do alcoólatra, e também do dependente químico,
que é equiparado, pessoal, à doença mental. Então, tanto o artigo 26 do Código como o artigo 45 da Lei de Drogas diz que é isento de pena, né? Quem por embriaguez é patológica, né? Quem por doença, né, mental não tinha capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta. E lá na Lei de Drogas diz quem por dependência química ou por uso de drogas também não tinha, né, no momento da conduta, a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, para esses agentes aí, tem que ser feito o exame de sanidade mental, que só o juiz pode determinar. Então, atenção, provas de delta. Prova de delegado. O delegado não pode determinar de ofício o exame de insanidade mental. Os outros exames de corpo de delito, sim, mas o exame de insanidade mental, apenas o juiz. Então, Adriana, é o seguinte: se o agente, né, for alcoólatra ou totalmente dependente químico, e isso aí for equiparado a uma doença mental, ou seja, ele for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta, aí sim vai isentar de pena, excludente de culpabilidade. Mas se ele tiver a capacidade reduzida, aí diminui a pena de 1 a 2 terços. Mas agora vamos entrar na embriaguez propriamente dita. Nós temos a embriaguez voluntária, que é o que eu sempre falo nas minhas aulas, que são as músicas do Safadão. Hoje eu vou beber até o dia clarear, hoje eu vou beber até dar PT, ou seja, o agente ele quer se embriagar, bebe e realmente fica embriagado. Essa embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, é a lá Safadão, Mariana. A embriaguez culposa é a que mais confunde nas provas. Por quê? Na embriaguez culposa, o agente, ele quer beber, mas não pretende se embriagar. Por exemplo, saiu da aula, tá cansado e diz, vou beber 2 cervejas. E de repente ele bebe uma grade de cerveja. Aí fica embriagado e pratica um crime. Ele não é isento de pena. Então, vamos lá, tem a apostila, mas em breve vai sair o livro. Então, vamos lá, pessoal, recapitulando. Embriaguez voluntária, embriaguez culposa, não exclui a responsabilidade penal, não é excludente de culpabilidade. Mas a embriaguez involuntária ou acidental, completa, oriunda de caso fortuito ou força maior, essa sim exclui a culpabilidade. E é essa que está caindo em concurso. Vou dar um exemplo para vocês. O agente está numa festa e colocam alguma coisa na bebida dele. Em decorrência disso aí, que foi um caso fortuito ou força maior, ele ficou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta. Então, exclui a culpabilidade. Mas se ele teve apenas a capacidade reduzida, diminui a pena de 1 a 2 terços. Então, muito cuidado com isso aí. Apenas a embriaguez involuntária ou acidental completa, oriunda de caso fortuito ou força maior, é excludente de culpabilidade. A embriaguez pré-ordenada, aquele acto libera em causa, ou seja, o agente se embriaga para criar coragem, para praticar o ilícito. Não só não exclui a culpabilidade, como consiste em circunstância agravante, né? Aumenta a pena do agente, é um agravante de pena. Pessoal, outra dica também, que eu vi que está caindo nas provas da VUNESP, em relação ao concurso de pessoas. Então, nosso código adotou em relação ao concurso de pessoas a teoria monista. Ou seja, quem de qualquer modo concorre para um crime responde nas penas deste na medida de sua culpabilidade. Então, todos aqueles que concorreram para o crime vão responder pelo mesmo artigo, mas não necessariamente terão a mesma pena, porque o nosso código diferencia autor e partícipe. Então, pessoal, se cair na sua prova que nosso ordenamento jurídico não diferencia autor e partícipe, tá falso. Porque o partícipe, ele pode, inclusive, diz o artigo 29, parágrafo 1º, ter uma redução de pena de 1/6 a 1/3, né, em virtude da participação de menor importância. E o parágrafo 2º, que é esse que eu chamo a atenção para vocês, que está bombando nos concursos, fala da teoria da cooperação dolosamente distinta. O que é isso?
O agente que quis participar do crime menos grave responde nas penas deste. Se for previsível o resultado mais grave, responde na pena deste, acrescida de metade. Agora, pessoal, tem uma dica bacana. Olha aí, Gabriela, seja bem-vinda. Tem uma dica bacana sobre a cooperação dolosamente distinta. A jurisprudência não tem admitido, no crime de latrocínio, a cooperação dolosamente distinta. Então, digamos que nós temos 2 agentes que foram praticar um assalto. Apenas um deles está armado e o outro não está. Alguma coisa deu errada no assalto e esse que estava armado atirou e matou a vítima. Gente, esse outro que sabia que ele estava armado e foi assaltar junto com ele já poderia prever que desse assalto à mão armada poderia ocasionar o resultado morte. Então, os 2 respondem por latrocínio. Então, pessoal, não importa, isso aí está caindo nas provas direto. Caiu na do Rio Grande do Sul, caiu na da Bahia. Mesmo, por exemplo, foram fazer um assalto, um deles estava armado, o outro saiu fugindo e esse que estava armado matou alguém e o outro não estava mais nem no local. Nesse caso, pessoal, esse que já tinha saído, ele não estava mais nem na cena do crime, ainda assim ele responde por latrocínio. E essa questão está caindo demais em provas. Então, eu chamo a atenção de vocês a súmula 610. Por quê? Se a morte acontecer, ainda que a subtração patrimonial não ocorra, o crime é de latrocínio consumado. Vou dar o exemplo, por exemplo é ótimo, perdão, pessoal. Vou dar o exemplo da questão do Rio Grande do Sul. Era um casal, o rapaz veio armado para roubar o celular e a namorada se assustou, né, que estava grávida, se assustou, ele atirou e matou a namorada grávida de 8 meses. E não conseguiu pegar o celular, não teve subtração patrimonial. Essa questão caiu domingo agora dessa semana no Rio Grande do Sul. Esse agente vai responder por latrocínio consumado, já que a morte ocorreu, e ainda assim vai responder com a agravante da mulher estar grávida. Por quê? Como a gravidez era de 8 meses, já era visível, ou seja, ele já sabia da gravidez. E se num contexto, por exemplo, de um assalto, 2 vítimas falecerem, é latrocínio crime único ou é concurso de crimes? Aí tem uma divergência, pessoal. O STF diz que se 2 vítimas falecerem no mesmo contexto patrimonial, latrocínio crime único, apesar de 2 mortes. Mas o STJ não concorda, diz que é concurso formal de crimes. E se uma pessoa entrar num coletivo, no transporte coletivo, no ônibus, e assaltar várias pessoas, né, pegar vários celulares à mão armada ao mesmo tempo, isso aí é roubo em concurso formal de crimes. Qual é a regra do concurso formal? Aplica a pena mais grave com a exasperação, com aumento de pena de 1/6 até a metade. Laisa, aí depende, o STJ tem jurisprudências dizendo que se não forem desígnios autônomos, vai ser concurso formal próprio. Por exemplo, ele deu um tiro só e matou as 2 pessoas. Aí não está claro que os desígnios eram autônomos. Mas se ele atirou separadamente nas vítimas com o propósito de matar as 2, o STJ entende que pode sim ser concurso formal impróprio. E aí, qual é a característica do concurso formal impróprio? Cúmulo material de penas, vai se somar as penas. Falou, Diego, saiu da aula já aqui na live. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou falando várias dicas, mas depois vocês assistem novamente, que vai ficar disponível no canal do YouTube e também por 24 horas aqui no Insta, para ir depois revisando. Então, outra dica que eu quero dar para vocês é sobre o crime de homicídio. Esse tá bombando nos concursos. 2 qualificadoras eu chamo a atenção para vocês. A do feminicídio, que é a do parágrafo 2º, inciso 6º, matar a mulher em razão da condição do sexo feminino.
O que é que o código diz? Quando há condição do sexo feminino, quando há violência doméstica e familiar contra a mulher, ou quando há menosprezo e discriminação à condição de mulher. Então, pessoal, aí é o feminicídio. Se cair na sua prova oi, Arlene, se cair na sua prova que o feminicídio é um homicídio de qualquer mulher, tá falso. Isso aí é femicídio. O feminicídio é um homicídio qualificado em razão da condição, matar a mulher em razão da condição do sexo feminino. Outra questão que pode cair são as causas de aumento de pena do feminicídio. Se a mulher estiver gestante ou até o 3º mês pós-parto, que é o meu caso, mas eu não estou querendo morrer não, pessoal. Menor de 14 ou maior de 60 ou deficiente, ou se foi praticado na presença de ascendente ou descendente. Isso aí também é causa de aumento de pena, que aumenta de 1/3 até a metade. Outra qualificadora que pode cair é a do homicídio praticado contra policiais, agentes do sistema prisional, membros da Força Nacional de Segurança Pública, dos artigos 142 e 144 da Constituição, em razão da sua função, ou de seus parentes até o 3º grau. Então, olha aí a dica. Parentes tem 3 sílabas, então, parentes até o 3º grau vai ser homicídio qualificado. E a lesão corporal gravíssima ou seguida de morte praticada contra policiais, os membros lá do artigo 142 e 144, em razão da sua função ou de seus parentes, é crime hediondo. Isso aí acabou de cair na Bahia, prova da VUNESP. Então, pessoal, eu estou tentando aqui pincelar, vocês podem ir colocando dúvidas aí que eu vou responder. Eu estou tentando pincelar aqui os temas principais que podem cair na prova de vocês. Vamos a mais um tema importante: escusas absolutórias. É isso aí, Dielson. Estou dando aula de direito penal aqui, revisão para delegado. Escusas absolutórias, pessoal, são as disposições gerais dos crimes contra a honra. Essa live, assim que acabar aqui, vai direto para o YouTube, Karina. Dá para assistir de novo, dá para assistir várias vezes. Então, gente, escusas absolutórias. O que é que diz o artigo 181? Que é isento de pena, quem pratica os crimes deste título, ou seja, crimes contra o patrimônio, o cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Peraí que pausou. Pronto, voltou. Ascendente ou descendente. Nesse caso aí será isento de pena. Então, vou dar o exemplo. Por exemplo, a menina quer ir para uma festa, com o namorado. E aí, o que é que acontece? Ela vai lá na carteira da mãe e pega o dinheiro, com a participação do namorado. A mãe dela tem 52 anos, a questão diz. Nesse caso aí, a filha é isenta de pena, porque a mãe é menor de 60 anos, ela é descendente e o crime é sem violência ou grave ameaça, que é o crime de furto. Mas o próprio código traz a ressalva que o partícipe, o terceiro que pratica o crime junto como namorado, ele vai responder pelo crime. Então, o namorado responde pelo furto e a filha é isenta de pena pela escusa absolutória. Anota aí essa dica. A escusa absolutória é causa de imunidade absoluta. Quando é que não vai se aplicar a escusa absolutória? Se o crime tiver violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, for roubo ou extorsão. Se o crime é o terceiro que participa do crime, também não responde. E também, ou o terceiro responde, quem não responde é a filha, no caso. E se a vítima tiver idade igual ou maior de 60 anos. E se o namorado não souber que furtou da mãe, não, ele vai responder da mesma forma. Esclarece mais aí da pergunta, Porque ele vai responder da mesma forma. Ele é partícipe do furto. Ele responde, quem não responde é ela. E por que ele responde? Porque o nosso código, em relação à participação, adotou a teoria da acessoriedade limitada. Isso está caindo muito em prova.
teoria da participação no nosso código é a teoria da acessoriedade limitada, tá bom? Gente, vamos continuando aqui com mais dicas. Outra questão que eu quero chamar muito a atenção, olha aí, Fátima, será que é animado na estrada assistir a live? Muito importante, injúria racial e racismo. A VUNESP está gostando bastante desse tema. Então, gente, nós temos eu ia falar isso, ainda bem que a Aline me lembrou aqui. Gente, a escusa absolutória, por que não era na prova do Rio Grande do Sul? Porque o que na verdade era, né? Porque o que é que o STJ decidiu? Se for crime no contexto da violência doméstica, como a Lei Maria da Penha não excepcionou, aplica-se a escusa absolutória em relação à mulher vítima de violência doméstica. Agora, tinha uma questão lá no Rio Grande do Sul que a pessoa era maior de 60 anos, se eu não me engano. Aí não se aplica a escusa absolutória. Então, pessoal, só para ficar bem claro, se a vítima tiver idade igual São Luís, a terra da minha irmã é defensora no Maranhão. Beijo aí pro pessoal do Maranhão. Então, pessoal, escusa absolutória, preste atenção. Se o crime for com violência ou grave ameaça, se a vítima tiver idade igual ou maior de 60 e o terceiro que participa, não são beneficiados. Pode haver escusa absolutória na Lei Maria da Penha? Pode, porque como a lei não expressamente, né, desautorizou a escusa absolutória, como desautorizou, por exemplo, a aplicação da lei dos juizados, o STJ entende que se aplica. Foi essa questão que caiu na prova do Rio Grande do Sul. Tá bom? Ficou esclarecido? Gente, outro tópico que eu coloquei aqui, injúria racial e racismo. Isso tá bombando nos concursos. Qual é a diferença da injúria qualificada pelo preconceito para o crime de racismo? A injúria qualificada pelo preconceito é em razão de preconceito de religião, de raça, de etnia, de cor, de origem, pessoa idosa ou deficiente, certo? Então, presta atenção. Se o preconceito for por orientação sexual, já não vai ser a injúria qualificada, vai ser a injúria do caput, por ausência de previsão legal nesse sentido. A injúria qualificada pelo preconceito é ofender uma pessoa determinada, com imputação depreciativa. Por exemplo, chamar uma pessoa negra de macaco. Isso aí é uma injúria racial. Teresina, oi. Estamos aqui na Secretaria de Segurança do Maranhão ligados em você. Olha aí, que maravilha. Diego Ossano, meu grande amigo, tamo junto. O fera do raciocínio lógico aqui do Piauí. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu situar aqui onde é que eu tava. Injúria racial, pessoa determinada. É uma ofensa depreciativa à pessoa, chamar de macaco. O crime de racismo é ofender toda a raça negra, os nordestinos por sua procedência, certo? Ou então impedir que a pessoa exerça algum direito, que ela possa concorrer a uma vaga, num emprego, numa empresa privada, que ela possa frequentar um clube. Isso aí é o crime de racismo. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível. O crime de injúria racial, ele é afiançável e é prescritível. A ação penal na injúria racial é pública, condicionada à representação. A ação penal no crime de racismo é incondicionada. Então, anota essas dicas aí. Diferença entre injúria racial, pessoas determinadas, qualificação depreciativa, certo? Racismo, ofender toda a raça, segregar, negar algum direito, né, a um grupo de pessoas, não é uma pessoa determinada, ofendendo toda a raça negra, por exemplo. Ação penal pública incondicionada e a injúria racial, ação penal pública condicionada. Excelente pergunta aí, Dan Fernandes. O crime de racismo não é hediondo, nem equiparado a hediondo. Então, nós só temos de equiparados a hediondos tráfico, tortura e terrorismo. Então, a associação para o tráfico não é hediondo, racismo não é hediondo, isso aí cai bastante em concurso. Qual é a sugestão que eu dou?
decorar o artigo 1º da Lei 8.072. Nós temos o homicídio qualificado, nós temos o homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, nós temos a lesão corporal gravíssima e seguida de morte contra policiais e seus parentes, nós temos o latrocínio, estupro de vulnerável, extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro em todas as modalidades. A extorsão simples não é hedionda, a extorsão indireta não é hediondo, certo? Exploração sexual de criança ou adolescente é hediondo. Genocídio, falsificação de medicamento, epidemia com resultado morte. Tem que ir lá e memorizar todos os crimes do artigo 1º. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Outra dica de penal, súmula 593, tá bombando nos concursos. Estupro de vulnerável. Pessoal, manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos é crime, ainda que haja o consentimento, ainda que a vítima tenha experiência sexual, ainda que haja um relacionamento anterior entre autor e vítima. Isso aí é a súmula 593 do STJ. Então, esse aí é o crime que eu chamo as novinhas tão sensacional. Estupro de vulnerável, menor de 14 anos, é crime, mesmo que seja uma relação consentida, mesmo que haja um relacionamento amoroso. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado, porque essa questão está bombando nos concursos. Por falar em estupro, vale a pena a gente memorizar que a regra geral é a ação penal pública condicionada à representação. Quando é que a ação penal vai ser pública incondicionada? Quando a vítima for menor de 18 anos ou vulnerável, e pode ser até uma vulnerabilidade momentânea, por enfermidade ou por embriaguez, ou seja, colocou algo na bebida da pessoa, manteve com ela conjunção carnal com ela inconsciente, isso aí é estupro de vulnerável. O estupro pode acontecer ainda que seja marido e mulher, né? Teve uma questão agora na prova da Bahia que colocou que não existe estupro entre marido e mulher, porque há o dever de prestação sexual no casamento. Tô fora, nunca nem vi isso aí. Ou seja, existe sim estupro na constância do casamento, ok? Pessoal, adiantando aqui, vamos falar um pouquinho umas questões de processo penal, porque como vocês sabem, eu tenho um bebezinho aí, a madrugada vai ser longa para mim, então eu tenho que ser o mais rápida possível aqui nessa conversa com vocês. Vamos lá, dicas de processo penal. Verônica, e a súmula que fala sobre a violência real permanece, a súmula 608 do STF, diz que o estupro praticado com violência real, a ação penal pública incondicionada, permanece sim, se do estupro advier lesão grave ou morte. Ok, Verônica? Então, a súmula 608 ainda está válida. Professora, dê exemplo de crime que não admite tentativa, o chope. Vocês sabem que depois da prova tem sempre o chope, né? Tem que tomar o chope. Então, quais são as infrações que não admitem tentativa? Contravenção penal, não admite tentativa, que é o primeiro C. Preste atenção aí, é chope dobrado, tem 2 Cs e 2 Ps. Outro crime que não admite tentativa, os crimes culposos, mas atenção pessoal de prova de delegado, que tem um nível mais alto. A culpa imprópria, as discriminantes putativas admitem tentativa, certo? Mas só se a questão for específica da exceção. Se for a regra geral, crimes culposos não admitem tentativa. Crimes habituais, como o exercício ilegal da medicina, não admite tentativa. Eu já respondo a do estupro. Crime omissivo puro ou próprio, como a omissão de socorro, não admite tentativa. Crime unissubsistente, como a injúria verbal, por exemplo, como não pode ser fracionado, não admite tentativa. Crimes permanentes, como a extorsão mediante sequestro, porque a consumação se prolonga no tempo, então não admite. E crimes pré-dolosos, dolo no antecedente, culpa no consequente. Como tem culpa no consequente, também não admite tentativa, lembrando apenas da exceção da culpa imprópria. O estupro simples é condicionado à representação se a vítima for maior de 18 anos e capaz
o estupro é condicionado à representação. Agora, se a vítima for menor de 18, ainda que não seja estupro de vulnerável, por exemplo, estuprou com violência uma adolescente de 16 anos, vai ser pública e incondicionada porque a vítima é menor de 18. E se o estupro for praticado por uma pessoa que não tinha discernimento para a prática do ato sexual, um doente mental, por exemplo, vai ser estupro de vulnerável e por isso vai ser ação penal pública incondicionada. Eita, que vocês estão bombando, hein, pessoal? Será que um desses temas que a gente está discutindo aqui vai cair na prova de delegado? Se cair depois, vocês têm que me mandar o depoimento. Todo mundo aí, seguindo no Instagram, seguindo no canal do YouTube, vai ter muita novidade mesmo, né? Eu pretendo fazer vários comentários de inovações legislativas. Laisa, professora arrasando nas dicas, obrigada, querida Gabriela. Então, quem não conhecia ainda, sou professora Aline Patrício e seja bem-vinda ao time Mega Bombante. Aqui rola mega dicas para vocês. Professora, teremos de ir com roupa social fazer a prova de delegado na Polícia Civil no domingo? A prova objetiva não, pessoal. Acho que só a prova oral, né, que exige um traje social. Eu acredito que não. Ana, Jéssica, top. Muito estudo e café. Consegui a live. Quem não conseguiu assistir desde o começo vai estar disponível no canal do YouTube. Vamos para mais dicas agora, pessoal. Vamos comigo, mais gente chegando. Vamos dar umas dicas de processo penal, pode ser? Dicas de processo penal agora. Eu separei aqui alguns elementos super importantes. Inquérito policial, pessoal. Procedimento administrativo. Não é ato jurisdicional. Ele é para apurar a autoria e materialidade do crime. Ele é dispensável, ou seja, não é obrigatório. Se o Ministério Público tiver outros elementos para fornecer a denúncia, o inquérito é dispensável. Vou já falar um pouquinho sobre jurisdição e competência. Calma, meu povo, calma. Qual é o tema que eu quero falar? Arquivamento do inquérito. O delegado não pode, se a questão estiver lá linda e maravilhosa, dizendo que o delegado, por constatar uma flagrante ilegalidade, resolveu arquivar o inquérito. Está no edital de São Paulo, objetiva, traje, costume forense. Vixe, gente, eu não sabia disso não, vou ter que me informar. Perdão aí, eu realmente não sabia disso. Agora eu não sei o que é esse traje, costume forense, pessoal. Então, time Alfas, valeu, pessoal. Vou já me informar direitinho sobre esse traje e vou colocar a informação para vocês. Nenhuma hipótese, né? Tu pode marcar isso aí tranquilamente. Nenhuma hipótese o delegado pode arquivar. O que é que pode acontecer? O delegado pode deixar de instaurar. Porque ele tem a discricionariedade. Então, por exemplo, uma questão que está bombando nos concursos. Princípio da insignificância. O delegado constatou, por exemplo, teve uma prova que cobrou, a pessoa furtou 1 quilo de alcatra, que era R$16. O delegado, o Delta Thiago, dá vários exemplos disso nos plantões dele, pode deixar de instaurar o inquérito em razão da sua atipicidade material, princípio da insignificância. Lembrando que, em relação ao princípio da insignificância, tem súmulas novas também. O STJ não admite o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, mas o STF admite, mas tem súmula do STJ não admitindo. Lei Maria da Penha, súmula do STJ também, não admite o princípio da insignificância. Ficar atento a isso aí, pessoal, ok? Então, gente, o delegado pode deixar de instaurar o inquérito, mas uma vez instaurado, ele não pode arquivar em nenhuma hipótese. O arquivamento, ele faz coisa julgada formal ou material? Via de regra, coisa julgada formal. O artigo 18 diz, né, que o delegado poderá proceder a novas investigações se tiver notícia, né, de novas provas. Quando é que o inquérito vai fazer coisa julgada material? Alguém pode responder aí? Quando é que o inquérito vai fazer coisa julgada material? Vamos lá. A tipicidade da conduta é uma das hipóteses.
Causa de extinção da punibilidade, ou seja, prescrição, decadência, faz coisa julgada material. Ilicitude e culpabilidade, há divergência, mas o STF entende que não faz. Então, leve a posição do STF. Quando é que o inquérito não poderá ser reaberto? A tipicidade da conduta, inclusive pelo princípio da insignificância. Causa de extinção da punibilidade. Nas outras hipóteses, coisa julgada formal, o delegado poderá voltar a investigar e não precisa de autorização judicial, se tiver notícia de novas provas. Show, pessoal! Vamos comentar aqui algumas questões que estão bombando no concurso. Por exemplo, celular, WhatsApp. Quando a pessoa é presa, podem mexer no celular, ver as mensagens de WhatsApp, ver para quem ela ligou, ver suas fotos. O que é que vocês acham que está prevalecendo aí em relação ao celular? No momento da prisão em flagrante, pode-se mexer no celular da pessoa, sim ou não? Bora? Quero vocês interagindo comigo. Estuda Manu não, Adriana não. Pessoal, qual é a jurisprudência nesse sentido? Para acesso aos dados do celular, somente mediante ordem judicial. Mas, vamos lá para as exceções. Se tiver um mandado de busca e apreensão, onde o juiz colocou expressamente o smartphone do acusado e o celular foi apreendido nesse mandado, como ele já integra o corpo dos elementos do mandado de busca e apreensão, aí sim poderá ter acesso aos dados do celular. Exatamente, Dan, se for prisão em flagrante sem ordem judicial, não pode mexer no celular. E o delegado vai ter que fazer um pedido para o juiz de autorização judicial para ter acesso aos dados do celular. Tem outra jurisprudência também interessante, que é o celular do morto, né? A pessoa morreu, a esposa entregou o celular espontaneamente na delegacia. O que é que o STJ decidiu? Como a pessoa já está morta e o morto não tem mais dignidade, né, nem privacidade, nesse caso sim pode mexer no celular sem autorização judicial. Então isso tudo são jurisprudências recentes, né, do STJ, com muita chance de cair em prova. Atenção para a prisão com invasão domiciliar. Vocês sabem que tem as regras constitucionais. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar. Quais são as hipóteses? Salvo em flagrante delito, para prestar socorro, ou em caso de desastre, né, durante o dia ou noite. E durante o dia, com ordem judicial. Então, pessoal, cuidado, porque se não estiver em flagrante delito, a invasão domiciliar sem mandado, ela é ilegal. Vamos lá, São Paulo. O Werner está me ajudando aqui, porque eu realmente não estava sabendo desses trajes aí, pessoal, perdão. Para ter acesso ao local da prova escrita, o candidato não poderá apresentar-se com chinelo, camisetas, regatas, bermudas ou shorts, moletom, bonés ou chapéus, recomendando-se traje compatível. Então, gente, camisa social, calça, né, uma roupa compatível, né, que não seja trajes esportivos, né, tá bem claro aí para fazer a prova. Então, cuidado. Se bem que São Paulo tá frio, né, pessoal? Se a pessoa conseguir ir de bermuda, eu vou te dizer. Então, por via das dúvidas, né, vão com roupas formais, né, não precisa ser um traje de gala, né, mas vão com roupas compatíveis com o exercício forense. Gente, essa live é vida, viu? Porque eu não sabia disso. Olha aí, quantas pessoas podem ter sido ajudadas aí com essa informação. Traje compatível com a tradição forense, ou seja, o social. Para homens, terno, costume, paletó, calça, camisa, gravata e sapato. E para mulheres, vestido, saia ou calça social, blusa social e sapato. Rapaz, a pessoa vai ter que arrumar um terno, né? Se ela não tiver para fazer prova. Delta São Paulo aí. Isso, olha, eu vou te dizer, 10 anos trabalhando em concurso, 14 anos como defensora pública, nunca mais eu digo a frase, morro e não vejo tudo. Então, sugestão, mandem a foto de vocês com trajes sociais para mim, eu não vou divulgar, eu só quero ver.
Ai, ai, é onda isso aí. Pessoal, atenção, crime de tráfico de drogas, né? Se o local é uma boca de fumo, ou seja, ela é utilizado para a venda de drogas, o crime é permanente. E se tiver, né, reais indícios de que ali é uma boca de fumo, a prisão em flagrante pode ocorrer a qualquer momento, porque a consumação está se prolongando no tempo. Agora, presta atenção à dica do STJ, né? A jurisprudência, a dica do STJ não, a dica é minha, a jurisprudência é do STJ. Preste atenção à dica. Se for uma mera suspeita do policial e ele invadiu o domicílio baseado numa mera suspeita, sem indícios suficientes, aí a invasão domiciliar vai ser considerada prova ilícita. Professora, a senhora pode repetir a questão do celular? Gente, celular. Para ter acesso aos dados do celular, fotos, WhatsApp, conversas, dados, tudo, a ordem judicial. Se for mediante mandado de busca e apreensão que o juiz colocou expressamente apreender o smartphone do acusado, já pode ter acesso ao celular porque é objeto do mandado. Se a pessoa estiver morta, né, que foi a jurisprudência do STJ, e a mulher entregou o celular, como a vítima já está morta, pode ter acesso, porque aí não tem mais privacidade envolvida, certo? Mas vai estar salvo lá no YouTube. Pessoal, quero chamar a atenção para vocês para a interceptação telefônica, tá sempre bombando nas provas. Vocês sabem que interceptação telefônica é cláusula de reserva jurisdicional. Então, só o juiz pode ordenar a interceptação. Léo, tu quer aparecer aqui na live? Não quer aparecer. E ele só vai dormir quando eu terminar. Então, eu vou ter que adiantar aqui, pessoal. Quem tem filho pequeno tem que correr. Pessoal, então, interceptação telefônica só mediante ordem judicial. Para crimes apenados com reclusão, não pode ser detenção. Tem que ser o último meio de obtenção da prova, certo? Ela não pode ser obtida por outros meios. Então, prestem atenção. O prazo, né? A lei fala em 15 dias prorrogáveis por igual período, mas a jurisprudência diz que podem ter sucessivas prorrogações, não tem problema, desde que a prova continue sendo necessária. Pessoal, na interceptação, presta atenção. A denúncia anônima sobre lugar, casa como boca de fumo. Denúncia anônima por si só não pode caracterizar a prova invasiva, ou seja, mandado de busca e apreensão, instauração de inquérito, interceptação telefônica, eu já ia falar isso. Não pode ser só pela denúncia anônima. O que é que tem que acontecer? Depois da denúncia anônima, isso aí caiu no Rio Grande do Sul. Tem que se fazer diligências preliminares para verificar a veracidade da notícia. Então, pessoal, não se pode invadir domicílio com base numa mera denúncia anônima. Estatuto do Desarmamento. Eita, o pessoal está pedindo tudo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Dicas importantes. Eu vou dar uma dica de cada lei, certo? Para a gente concluir aqui. Mas eu prometo que eu vou fazer mais lives, né? Se vocês gostaram, pessoal, recomenda para os amigos, certo? Fala lá, chama, vem com a Mega, vem pro time Mega Bombante. Caiu no Rio Grande do Sul, exatamente. A denúncia anônima não pode caracterizar nenhuma medida invasiva, nem mandado de busca, nem interceptação telefônica. O que é que eu acho que vai cair? Olha a outra, uma live todo dia. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho um filho de 2 meses, outro de 4 anos, né? Ai, vamos ajudar. Prova ilícita poderá ser usada em favor do réu? Pode, ele pode sim utilizar em seu benefício. Só que o juiz não pode, vocês sabem, condenar com base em prova ilícita. Gente, Estatuto do Desarmamento. Olha a questão que eu acho que vai cair. Artigo 16. Arma de numeração raspada é de uso restrito e agora é crime hediondo desde setembro de 2017, certo? Arma de numeração raspada é crime hediondo. E se é crime hediondo, é inafiançável. Nem o juiz, nem o delegado poderão arbitrar a fiança.
Lembrando que o delegado só pode arbitrar fiança se o crime for até 4 anos de reclusão. Fiquem atentos a isso aí. E se não for, evidentemente, crime hediondo. Então, presta atenção. Desde setembro de 2017, mudou isso aí. Quer outra dica mega bombante que vai cair nessa prova? Parágrafo único é hediondo também. Outra dica mega bombante. Artigo 24-A, Lei Maria da Penha, a mudança que teve. Agora é crime o descumprimento de medida protetiva de urgência. Fica ligado nisso aí. Fica ligado também naquelas providências da autoridade policial, né? Que a pessoa agora, a mulher vítima de violência, tem que ser inquirida num ambiente reservado, profissionais preferencialmente do sexo feminino, não pode ser inquirida sucessivas vezes. E atenção, Delta não pode aplicar a medida protetiva de urgência. Ele pode tomar as providências do artigo 11 e 12, mas não pode aplicar medidas protetivas de urgência, certo? Então, cuidado. No descumprimento, no artigo 24, a pena máxima são 2 anos, mas o parágrafo 2º, ele veda expressamente a fiança pelo delegado. É crime de desobediência. O juiz, né, Márcio, eu acho, do Dizer o Direito, ele diz que caracteriza um crime especial de desobediência. Mas, gente, para a prova de vocês, levem que é um crime específico, é o crime de descumprimento, não é o crime de desobediência do Código Penal, tá bom? Então, não era crime de desobediência antes e não é crime de desobediência agora. É um tipo penal específico, tá bom? Gente, eu vou fazer depois uma live só sobre a lei de drogas e vou fazer do Estatuto do Desarmamento também. Mas só para não ficar sem dar as dicas, atenção, lei de drogas. É a súmula, né? Que não importa, né? Se a droga for destinada a outro estado ou for transnacional, for a outro país, não precisa haver a efetiva transposição da fronteira. Aplica-se a causa de aumento de pena. Isso aí tá bombando nos concursos. Outra dica também, o porte de drogas para uso pessoal. Vocês sabem que não cabe pena privativa de liberdade. Só cabe advertência, prestação de serviço à comunidade e inclusão em programa de apoio a drogados. Essa medida vai ser por 5 meses, se for reincidente, 10 meses. E a prescrição é em 2 anos. Então, o prazo não é o prazo mínimo de 3 anos do Código Penal. A prescrição é de 2 anos. Tráfico privilegiado não é crime hediondo. Homicídio privilegiado não é crime hediondo. Homicídio privilegiado qualificado também não é crime hediondo. Tchau, Arlene. Depois você acompanha no YouTube. Então, pessoal, muito cuidado com isso aí. Gente, eu vou acatar todas as sugestões de vocês, certo? O que é que vocês acharam dessa live de revisão? Gostaram? Foi bacana? Indica. Eu vou parar por hoje, como eu falei para vocês, ainda vou amamentar agora, a correria é grande, mas eu queria dar boas-vindas para vocês no canal do YouTube, certo? Quero ver comentários da live lá no canal do YouTube. Fala que assistiu, fala que, assim, eu só quero um acordo com vocês, pessoal. Se vocês gostaram da aula, da live, só quero que vocês comentem com 2 pessoas. Vamos fazer esse acordo, comenta com 2 pessoas. Deus e o mundo. Se vocês não gostaram, guarde para vocês, é um sentimento tão pessoal. Brincadeira, gente. Mariana, Diele, estuda Manu, abuso de autoridade, vou fazer, lembrando, súmula 172 está cancelada, né? Ou seja, está em desuso pela Lei Nova de Competência da Justiça Militar, certo? Pessoal, última dica de competência, o pessoal pediu aqui. A competência pelo local é territorial, né? A competência territorial e é relativa. A competência em razão da matéria, da pessoa e da função é absoluta. Mudança no foro por prerrogativa de função, isso aí é questão boa. Só que eu acho que não vai cair nessa prova porque a mudança foi posterior, certo?
Então, pessoal, atenção. Rayane, Mariana, alunas queridas, vou fazer outros temas, quero receber sugestões. Gente, façam críticas mesmo, críticas construtivas. Manda lá, inbox, professora, faça assim. Eu vou fazer também umas enquetes, né? Não, acho que não é enquete, é sketch, né? Que chama. Assim, porque vida de concurseiro é difícil também, né? Então, a gente quer também umas coisas com humor. Por exemplo, falar de mãe de concurseiro, porque a minha era terrível. Então, a gente vai conversar também sobre algumas coisas sobre isso. Por ser crime de menor potencial ofensivo, a desobediência de medida provisória, o autor não seria beneficiado pela Lei 9.099. Pessoal, lá no Dizer o Direito, né, o juiz, o Márcio, chegou até a levantar essa questão de que poderia ser beneficiado porque não seria um crime praticado com violência. Mas eu acho que pelo escopo da norma, o sentido da norma, a jurisprudência vai afastar isso aí. Eu não acredito. O Flávio, tu anotou, ou manda a foto das tuas anotações que eu quero compartilhar no Stories. Manda para mim. Live é vida. Criei essa frase hoje, live é vida. Acabei de descobrir que na prova de São Paulo a pessoa vai ter que ir de trajes sociais, né, de costume. Gente do céu, a gente descobre tudo nessa vida. Então, pessoal, boa noite para vocês. Pessoal que vai fazer a prova domingo, assiste novamente, dá uma olhadinha nas últimas súmulas. Súmula está sendo muito cobrada na VUNESP, certo? Então, muita calma nesta hora. Quando for resolver a prova, lembrar que tem perfil mínimo de disciplinas. Então, tem que fazer 7 de penal, 7 de processo penal, 7 de legislação, metade de cada disciplina. Então, dá aquela checada com cuidado depois que responder todas as questões para ver se você está cumprindo o perfil mínimo, tá bom? Pessoal que me perguntou, atualmente está disponível a apostila de delegado do Piauí e de agente da Polícia Civil do Piauí. Eu estou concluindo a de delegado federal, agente escrivão e perito da Polícia Federal, PRF, certo? Vai ter uns simulados também que vão ser disponibilizados. Então, me segue no Instagram, me segue no YouTube, vem com a Mega, certo? E você vai conseguir a tão sonhada aprovação. Certo? Leandro disse que está com dificuldade de interpretação de português. Vamos ver aí o que é que eu posso fazer. Revisão PCPI vai ter live sim, e vai ter a revisão presencial de delegado lá no SES Teresina, tá bom, pessoal? Aguardo vocês, ok? Tchau, gente, boa noite, fiquem com Deus e acompanhe a live lá no canal do YouTube. Gabriela, vai lá no Instagram, tem o link, a apostila da Mega. Você clica e vai direto no link para adquirir a apostila, tá bom? Então, gente, já estão me expulsando aqui do Instagram, dizendo que não tem mais tempo, porque já estourou o período da live. Tchau, pessoal!